Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. I've Become a Snow Girl? Capítulo 22. Templo das Sombras 1. Shiro. Isso foi incrível. Lerika correu enquanto Shiro sorria. Ainda falta um ataque para ignorar defesa. Sem duvido que serei capaz de desafiar aqueles de nível mais alto de forma eficaz. Shiro balançou a cabeça. Se ela tivesse os status, ela não precisaria atacar a professora de tantas maneiras para distraí-la do ataque principal acima dela. E mesmo assim, ela teria sido capaz de dar de ombros. Mas as habilidades de ignorar defesa são raras, e mesmo assim, você precisa ter alto nível para obter uma habilidade natural. Lerika respondeu. As habilidades de ignorar defesa estavam em alta demanda, pois uma única pode ser a chave para virar uma batalha. Shiro também sabia disso, mas ela estava contando com sua classe nanomante. Cada uma das armas de fogo vem com uma passiva de ignorar defesa, já que elas causam danos pesados. A principal causadora de dano é o Rifle Sniper. Quando carregado de mana, o Rifle Sniper pode até ajudá-la a causar alguns milhões de danos ao HP de um monstro. Ligue para Madison. Vamos fazê-la pagar o seu lado da aposta. Estamos indo para uma dungeon. Shiro sorriu. Agora? Lerika perguntou surpresa. O recrutamento de facção começará em menos de um mês. Você quer ainda estar na primeira classe enquanto faz o recrutamento? Shiro perguntou com uma sobrancelha levantada. Bem não, mas como, seu braço? Lerika disse apontando para o braço de Shiro. Aian, tenho que explicar toda vez? Não se preocupe muito com isso. No mínimo, eu vou estar ajudando você por trás enquanto você toma vanguarda. Shiro deu de ombros. A preocupação que Lerika mostrou para ela foi legal, mas foi um pouco excessiva demais. Eu sei que estou pedindo muito, mas já que você é minha primeira amiga, eu não quero que você se machuque tanto. Lerika disse no que Shiro fez uma pausa. Ela lembrou que Lerika ainda era apenas uma garota de 15 anos. Ela não era uma veterana experiente como ela, nem estava acostumada a colocar uma frente dura. Lerika estava apenas mostrando um simples cuidado com seu bem-estar. Lerika, por que você é tão fofa? Shiro sorriu acariciando sua cabeça. Ver Lerika assim fez Shiro querer mimá-la como uma criança. Se ela fosse mais alta e tivesse peitos, talvez enterrar Lerika em seus seios enquanto mexia um pouco seria divertido. O que trouxe esse pensamento à tona. Lerika corou. Ai, tão fofo. Eu só quero te mimar. Shiro queria ter uma voz já, pois ela vai ser capaz de ignorar a digitação irritante e apenas falar com Lerika. Quem está mimando quem? Eu sou mais velha do que você. Lerika gritou. Shiro só acenou com a mão esquerda enquanto iam ao refeitório. Depois de esperar um pouco, Madison chegou com suas duas amigas. O que você quer? Ela perguntou, claramente infeliz. Estamos desafiando uma dungeon, e você deve saber o resto. Shiro sorriu. Que dungeon? Madison sentou-se. Eles tiveram que seguir as regras da aposta que fazem, caso contrário, eles terão que lidar com os reforços que garantem que o contrato seja seguido. Estou pensando em desafiar o Templo das Sombras nível 15-20. Lerika e Madison olharam para Shiro como se ela fosse uma fugitiva do hospício. Lerika bateu na testa de Shiro enquanto ela franzia a testa. Shiro, eu sei que você machucou seu braço, mas você machucou seu cérebro também? Lerika perguntou e Shiro sentiu vontade de tossir sangue. Madison, por outro lado, ficou chocada demais para falar. Não, eu não sou louca. Isso realmente foi decidido depois de levar em conta o seu estilo de luta. Shiro deu de ombros. Seu também, Madison. Hein? Espere, você sabe meu estilo? Madison respondeu chocada. Sim, eu sei. Enquanto Lerika é uma lutadora mais orientada para o ataque, você é mais uma atacante do tipo contra-defesa. Você está tentando avançar para uma espadachim de escudo? Como? Esquece. Sim, eu quero ser uma espadachim de escudo. Madison respondeu. Não foi muito difícil descobrir a direção que uma pessoa queria seguir olhando os registros de combate. Então, para Shiro entender, não foi muito surpreendente. Nós não necessariamente precisamos de suas duas amigas lá. Shiro apontou para as duas. Daria certo se Madison as ajudasse a limpar a dungeon, mas suas duas amigas não eram necessárias. O que você quer dizer? Madison perguntou. Vamos limpar a dungeon com vocês três preenchendo os números. No entanto, para fazer a corrida mais rápido, você desempenhará o papel de tanque principal, Lerika como depois e eu como suporte ofensivo. E nós? As amigas da Madison perguntaram. Eu não tenho um papel para vocês. Você pode ser escudos de carne se quiser. Shiro deu de ombros. As duas ficaram ofendidas.
mas pararam ao lembrar que ela é uma maga de gelo nível 25. Então, como eu estava digitando, Madison, você vai tancar os assassinos enquanto Lerica vai matá-los. Eu vou estar reduzindo a velocidade de reação deles, por isso deve ser mais fácil para vocês duas. Ela inicialmente ia fazer a dungeon apenas com ela e Lerica, mas sabendo que ela não estará sempre perto de Lerica, seria bom se ela fosse capaz de obter alguma experiência trabalhando em um grupo. Que melhor maneira do que trabalhar na contagem de membros? De 3 membros e eventualmente estendendo-se para um grupo completo. Quanto a vocês duas, juntem-se se quiserem. Só não nos arraste para baixo. Nós não vamos arrastá-la para baixo. Só espere até que a gente supere sua contribuição. Elas franziram a testa e apontaram para Lerica. Shiro só deu de ombros quando ela se levantou. Nesse caso, vamos ao Templo das Sombras imediatamente. Pegue seu equipamento se você não tiver. Shiro digitou enquanto ela se levantava. E poções? Não precisamos estocar? Madison perguntou. Eu posso responder isso. Lerica cortou por não querer ser deixada de fora. Shiro disse que as poções de baixa qualidade nesta cidade têm efeitos ruins mais para frente. A melhor coisa a fazer é deixar suas feridas cicatrizarem naturalmente com o tempo. Lerica respondeu no que Shiro acenou com a cabeça. Como Lerica disse, o melhor é deixar curar naturalmente. Lerica pode ser capaz de se regenerar já que ela é um elfo, e você dificilmente leva dano. No entanto, para nós, não podemos nos regenerar. Poções de cura ou um curandeiro é nossa melhor opção. Madison respondeu. Como Lerica não as está segurando, sua raiva inicial com ela diminuiu. Se esse é o caso, então você deve tentar beber o mínimo possível. Só bebe quando necessário. Shiro respondeu vendo Madison sendo tão cooperativa. Nos encontraremos na dungeon em 30 minutos. Shiro digitou e Madison concordou e saiu com suas amigas. Eu pensei que nós deveríamos ser inimigas dela? Lerica perguntou inclinando a cabeça ligeiramente. Somos, mas isso não significa que devemos antagonizar uma a outra a cada momento. A menos que elas ativamente forem contra mim continuamente ou fazem algo imperdoável. Não vou procurar a destruição delas. Shiro é como uma santa então. Lerica disse. Oh, por favor, eu não sou nenhuma santa. Eu vou matá-las da maneira mais cruel possível se eles realmente me irritar. Pergunte aos cientistas. Shiro pensou ao se lembrar de como o cientista-chefe se tornou. O herói matou os outros cientistas, mas ela teve a honra de torturá-lo. Abri-lo ou mantê-lo vivo, um pouco de tapete vermelho de seus órgãos, usando os nanobots para comê-lo de dentro para fora e certificando-se de que ele sentia tudo. Do que você está sorrindo? Lerica perguntou ao ver Shiro sorrir tão feliz. Eu só pensei em uma memória muito boa. Entendi. Você é capaz de me dizer? Lerica perguntou curiosamente. Talvez da próxima vez. Quando chegou a hora de entrar na dungeon, Shiro chegou junto com Lerica. Você preparou tudo? Sim, eu só espero que você não vai levar isso muito longe. A dungeon é cerca de 3 a 7 níveis mais alto do que nós, afinal. Madison disse. Não se preocupe, o principal objetivo desta corrida da dungeon é subir de nível. Shiro digitou no que Madison acenou com a cabeça. Shiro nível 25, maga do gelo, Lerica nível 12, espadachim élfica, Madison nível 15, espadachim, July nível 14, maga, Carol nível 14, espadachim. Vendo todos no grupo, Shiro os escreveu no Templo das Sombras e entrou sem problemas. Quando sua visão retornou, elas viram que estavam em uma floresta escura. A árvore não tinha folhas, o chão estava nu e o céu estava nublado. Havia uma longa distância até o Templo Real já que este foi o primeiro teste. Eles tiveram que sobreviver aos ataques do assassino enquanto caminhavam em direção ao templo. Eu não vou falar desta vez, então você ou Madison assuma o comando. Shiro disse a Lerica já que seu objetivo para esta expedição era ver como Lerica se desenvolveria. Seja como uma companheira de equipe forte ou uma líder confiável. Então eu me voluntário para ser líder. Madison disse e Lerica acenou com a cabeça. Claro, mas vamos mudar de função dependendo da situação. Lerica respondeu. Sem problemas comigo. E vocês meninas? Madison perguntou a amigas. Sem problemas. Eu não me importo. Ok, nesse caso então eu quero começar como nossa formação. Eu e Lerica estamos na frente com July e Shiro atrás de nós. Carol, você cobre nossas costas no caso de um assassino atacar as magas. Madison disse. Carol acenou com a cabeça e caminhou atrás do grupo. Agora vamos. Madison disse. Shiro poderia ter feito uma nevasca ao redor deles e desacelerar os movimentos do assassino. Mas visto como Madison nem sequer lhe perguntou quais eram suas habilidades básicas,
Shiro decidiu não dizer para ela agora. Dito isso, a nevasca dela era uma lâmina de 2 gumes que teria afetado todo o seu grupo também. Clang clang. Lerika bloqueou 2 adagas com sua lâmina enquanto o grupo se animava. Vamos correr por eles. Os assassinos não entram no templo. Madison disse enquanto o grupo avançava. Madison e Lerika eram as principais tanques, pois bloqueariam os assassinos, enquanto Shiro e July eram as únicas a limpá-los. Bola de fogo. July murmurava toda vez que ela usava a habilidade. Para magos juniores, eles tiveram que visualizar suas habilidades de ataque. Dizer o nome ajudaria a ter uma imagem melhor. Isso foi devido ao fato de que as habilidades que eles recebem são mais conceituais em comparação com as habilidades de espadachim. Eles tinham habilidades como uma espada cruzada, corrida de espadas e corte de matar, enquanto os magos tinham magia de gelo Tier 1, magia de fogo Tier 1 e assim por diante. Enquanto os magos tinham seleções mais amplas, eles precisavam visualizar o ataque ou a energia diminui. Shiro só balançou a cabeça antes de apertar as mãos e matar um assassino com um único ataque. Devido à sua necessidade de memorizar a miríade de projetos para sua classe nanomante, ela estava acostumada a lembrar de muitas coisas. Magia de gelo simples e coisas parecidas eram uma tarefa fácil para ela. July olhou para ela com seu espírito competitivo inflamado. Sentindo o olhar, Shiro apenas sorriu já que um pouco de espírito competitivo entre as crianças era bom. Tentar apressar o primeiro julgamento rapidamente parecia bom no início, mas com a quantidade de assassinos aumentando, tornou-se mais difícil progredir. A pressão sobre Lerika era excepcionalmente enorme, pois ela teve que bloquear vários assassinos ao mesmo tempo. Essa pressão era boa e ruim. Bom porque estava empurrando seu domínio de ataque mais perto da maturidade. Ruim porque isso estava esforçando-a fortemente. Shiro podia ver o suor escorrendo de sua testa enquanto ela estava tentando o seu melhor para proteger o grupo. Madison também sabia disso, pois a abordagem rápida não era uma boa opção, já que sua velocidade não era alta o suficiente. Eles estavam bem em outros departamentos, mas eles só precisavam de velocidade. Shiro balançou a cabeça quando a temperatura começou a cair. Madison fez uma pausa vendo uma queda de floco de neve na frente dela. Seus braços estavam ficando arrepiados enquanto estava ficando cada vez mais frio. A neve aumentou em um ritmo visível quando logo perceberam que era Shiro causando tudo isso. Levantando a mão, Shiro aumentou a neve antes de apertar seu punho. A tempestade se expandiu enquanto a nevasca uivava em seus ouvidos. Seu corpo tremia enquanto a geada podia ser vista se formando em suas peles. Ei! Shiro! Pare! Você vai nos matar! Madison gritou. Madison, olhe para fora. Lerika disse apontando para fora. A tempestade estava furiosa como eles mal podiam ver além dela. Havia estátuas de gelo para as quais eles poderiam reconhecer como sendo os assassinos mais cedo. A única razão pela qual eles estavam congelando também foi devido ao efeito colateral inevitável do uso da magia de gelo e neve de Shiro. Ela estava bem, mas elas não estavam. Mesmo quando ela tentou deixar a nevasca evitar sua localização, a temperatura ainda estava caindo significativamente. Madison, deixe Lerika ser líder. Shiro digitou e Madison acenou com a cabeça. Tentar atravessar na velocidade foi uma superestimação da parte dela. Ela tinha acabado de assumir que Shiro iria ajudá-las a limpar tudo, mas não foi o caso. Ela só ajudou tanto quanto necessário e não mais. Apenas o mínimo para mantê-las vivas. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 23. Templo das Sombras 2. Lerika, você assume a liderança. Como você sairia dessa situação sem a minha ajuda? Eu tiraria um tempo para matar todos os assassinos e garantir uma zona de descanso por enquanto. Recuperar nossa resistência antes de continuar. Lerika disse no que Shiro só sorriu. A resposta correta seria recuar. Se não a tivessem, o grupo teria morrido ali mesmo. Lerika. Isso teria levado todos a morrer, hein? O que você quer dizer? Lerika ficou intrigada. Olhe para fora. Quantos assassinos mais você acha que existem? Se não for pela minha nevasca, você acha que eles dariam espaço para vocês recuperarem a resistência? Shiro perguntou e Lerika parou em compreensão. Se Shiro não estivesse aqui, nem teríamos tempo para respirar. Entrar mais fundo só levaria à morte. Todos estão sob nivelamento e Shiro é a única de nível alto. Sem ela não há esperança, Lerika pensou quando ela sorriu amargamente. A resposta correta era que deveríamos ter recuado e reagrupado um pouco, certo? Lerika disse. De fato. Mas já que nosso objetivo principal é subir de nível, vocês recuperam sua resistência.
Eu não os matei ainda, apenas os coloquei em estase. Shiro digitou enquanto se sentavam. Depois de se recuperar, Shiro acenou com as mãos e a nevasca começou a desaparecer. Mate-os agora antes que eles descongelem. Lerika só balançou a cabeça enquanto corria em direção a um grupo de assassinos congelados. Girando a espada venenosa de lâmina dupla, ela esmagou 2 antes de torcer seu corpo e esmagou outro. Madison ficou chocada ao ver como Lerika estava ansiosa para obter XP matando os assassinos. Correndo para matar um assassino, ela não queria ficar de fora. Contribuições: Shiro, 32%, Lerika, 29%, Madison, 18%, Júlio, 13%, Carol, 8%. Os saques recebidos dos assassinos foram distribuídos, mas Shiro não recebeu nada útil, nenhuma delas eram ferreiros ou alquimistas, então ela apenas reciclou os itens diversos. Descansando por um momento, elas caminharam em direção ao templo em um ritmo de lazer. A razão pela qual Shiro escolheu o Templo das Sombras como a dungeon para nivelar Lerika foi devido ao templo no meio. É o Templo do Julgamento das Sombras. O Templo do Julgamento das Sombras deu alguns cenários e desafiou ao grupo a entrar no templo. Se eles tiverem sucesso nos desafios, elas receberiam um impulso no XP. Se completados em uma classificação boa, era garantido que elas subiriam um nível. Uma classificação excelente foi aproximadamente um nível e um aumento de 20% para o próximo nível. Uma classificação incrível deu quase 2 níveis e, finalmente, a classificação perfeita deu um tesouro e 2 níveis. Naturalmente, alguém pensaria em entrar na dungeon quando eles estão em nível mais alto para ganhar mais XP. Mas os desafios aumentam drasticamente de dificuldade dependendo de quão alto é o nível que você está. É por isso que o principal objetivo de Shiro era que Lerika subisse no templo. Houve 5 desafios, pois cada um deles representava um atributo no quadro de status, exceto a vida. Desafio de força, desafio de mana, desafio de velocidade, desafio de destreza e desafio de defesa. Cada desafio tinha um boss que tinha que derrotar na respectiva categoria. É por isso que é recomendado que se esteja em um nível mais baixo. Quanto menor o nível que você estiver, mais fáceis serão os boss e mais fácil será derrotá-las. Ao desafiar os julgamentos, eles entrarão em salas separadas e não verão o progresso um do outro. Felizmente, o perigo da morte não apareceu aqui, pois a única área perigosa era a área inicial. Entrando na dungeon, elas foram recebidas com um poço de fogo preto e 6 portas de desafio ao lado do fogo negro. A porta de força tinha a escultura de um braço muscular. A porta de mana tinha um círculo mágico. A porta de velocidade tinha uma escultura de um par de botas. Destreza um par de mãos e a defesa tinha um escudo. Que julgamento você quer entrar? Shiro perguntou. Vamos fazê-los da esquerda para a direita. Então o julgamento de força primeiro. Lerika disse apontando para o julgamento de força. Não. Eu digo para fazermos o julgamento de defesa primeiro. Faça esse enquanto não estamos cansadas ainda. Madison discordou. Lerika franziu a testa já que ela tinha sua própria razão para escolher a força. Se fizermos força, teremos todo o nosso poder para completá-lo. Não há garantias para o julgamento de defesa. Devemos obter o que podemos enquanto podemos. Lerika argumentou de volta. Mas se fizermos a defesa agora, seremos capazes de pelo menos completar um de cada. Apesar de não conseguirmos obter um bom resultado de uma única porta, podemos obter um resultado decente de todas as portas. Então Madison é mais uma pessoa que se concentra no objetivo mais amplo, enquanto Lerika é uma pessoa que se concentra mais em um único objetivo. Shiro pensou com interesse. Isso significa que Lerika é melhor ser a companheira de equipe solo que é altamente confiável, enquanto Madison é o líder que se concentra na condição do grupo em vez de uma única pessoa. Shiro, o que você acha que devemos fazer? Lerika perguntou já que elas não poderiam chegar a um acordo. Você quer minha opinião? Então eu diria para focar no individual em vez do geral. Shiro deu de ombros. Escolher o bem geral nunca foi e nunca será uma tarefa para ela. Não importa seu poder, seu controle, ela vai se concentrar naqueles que têm seu favor. Lerika sendo a primeira neste mundo a ganhar seu favor. Tchê! Madison clicou a língua em aborrecimento enquanto Lerika sorriu alegremente. Subindo a porta de força, elas colocaram as palmas das mãos na pedra fria. Você deseja fazer o julgamento de força do Templo das Sombras? Sim e não. Clicando sim, elas foram teletransportadas para outra sala. A luz estava ofuscante quando Shiro foi forçada a usar sua mão esquerda para cobrir seus olhos. Quando ela abriu mais uma vez, ela descobriu que estava dentro de um castelo medieval.
Grandes pilares sustentavam o teto, como ela podia ver lustres dourados pendurados no telhado. Um tapete vermelho foi colocado diante dela e ela não estava sozinha. À sua esquerda, uma besta com 2 pares de braços, músculos roxos, olhos dourados, 2 chifres crescentes com uma coluna e cauda escamadas. À sua direita, uma mulher delicada com cabelo azul claro, orelhas pontudas, olhos dourados, de pé com cerca de 1,80 metros, ela era uma beldade. Como o primeiro monstro a entrar no Templo das Sombras, você deu permissão para tentar a história da Dungeon, a sobrevivência do reino. Sobrevivência do reino? Shiro murmurou. Você disse alguma coisa, majestade? A mulher perguntou no que Shiro olhou para cima. Ah, nada, ela respondeu. Missão da história, a sobrevivência do reino. Você é a governante do reino Indo Leste. À sua esquerda está sua companheira de vida, a besta do vazio. À sua direita está sua serva Fei Ling. Forças estão preparadas para invadir seu reino enquanto você tem que pensar em como sair dessa. Missão da história. Um conceito desconhecido que ela tinha aprendido em seu tempo na escola. Certas dungeons contêm uma missão da história onde o aventureiro é capaz de participar da missão. As missões têm objetivos diferentes, onde o aventureiro teve que completar o principal. Concluí-la concederá ao aventureiro recompensas abundantes enquanto falhar não fez nenhum dano, exceto por uma queda no nível. A mente de Shiro funcionou rápido, pois agir de forma estranha poderia diminuir sua credibilidade na situação. Fei Ling, você pode me falar sobre a situação atual? Shiro disse com um rosto severo. Sua aparência ainda era a mesma, então foi um pouco estranho devido ao seu tom. No entanto, Fei Ling não parecia notar. Majestade, temos o Rei do Trovão e seu exército de 500 mil se aproximando com um tempo estimado de 3 dias. A Rainha do Fogo com seu exército de 200 mil em 4 dias. O Reino das Feras com 10 mil monstros fortes em 2 dias e o Rei do Oceano bloqueando a fuga através do mar a partir deste momento. Fei Ling respondeu. Quantos homens capazes temos? Shiro perguntou. Atualmente, temos 100 mil guerreiros capazes prontos para dar suas vidas ao Reino Yin. Eu vejo, Shiro murmurou. Diga-me de que direção os inimigos estão vindo. Rei do Trovão do Norte, Rainha do Fogo do Leste, Reino das Feras a partir do Oeste e o Rei do Oceano do Sul. A situação é ruim para tentar resistir. O mais perigoso é o Rei do Trovão, então a Rainha do Fogo. Preciso tentar ganhar o favor dela para ter poder de fogo suficiente para derrotar o Rei do Trovão. No entanto, não só preciso da minha própria moeda de troca, mas também preciso resolver a questão do porquê eles visam este reino. Shiro pensou. Ela foi capaz de rapidamente se adaptar à missão, pois seu lema sempre foi girar em torno de ser flexível. Fei Ling, porque eles atacaram meu reino novamente. Esse estresse me afetou. Shiro disse massageando os olhos. Majestade, eles nos visam por causa do seu tesouro. Você esqueceu? Faça-me lembrar. Eu tenho muitos tesouros, eu não conheço cada um deles. Shiro deu de ombros. É um item chamado fabricador. Injetamos mana e ela ejeta itens. Embora os itens devem ser detalhados e totalmente imaginados pelo usuário. Se um único erro ocorrer, o item é destruído. Fabricador. Para algo se chamar assim, a conversão de mana para material tem que ser pequena. Portanto, para aproveitar ao máximo, devo fazer algo pequeno, mas poderoso. Shiro pensou. Ela teve uma ideia para uma arma que podia ajudá-los, mas se o fabricador pode ou não criá-la era outro problema. Leve-me ao fabricador, quero verificar alguma coisa. Shiro disse e Fei Ling acenou com a cabeça. Saindo da sala do trono pelo que parecia, eles caminharam em direção ao cofre dos tesouros com a besta do vazio atrás deles. Curiosa, Shiro decidiu abrir seu quadro de status. Status temporário, HP, 1.400.000. 1.400.000, MP, 5.000.000, 5.000.000. Ela franziu a testa um pouco vendo seus status como apenas uma barra de HP e uma barra de MP. No entanto, se o que ela planejou pode ser feito, então o HP e o MP poderiam ser ignorados. Ela não ia lutar para sair de uma situação sem esperança se pudesse ter uma situação esperançosa. Chegando ao cofre dos tesouros, Fei Ling trouxe uma esfera. A esfera em si era de cor prata colorida e era do tamanho de uma bola de futebol. Fabricador, vermelho. Pode fazer qualquer coisa, desde que tenha mana e o conhecimento necessário. Shiro pensou enquanto decidia testar algo. Fechando os olhos, ela começou a imaginar uma pistola. A moldura, a mola de recuo, o cano, o gatilho, o martelo, o extrator, o carregador, a aderência e assim por diante.
A visualização da pistola tornou-se mais clara à medida que a esfera levitava com um brilho prateado. Fei Ling ficou ao lado enquanto observava Shiro usar o fabricador. Fabricação completa. Produto igual pistola simples. Custo de MP igual a 3 milhões. Abrindo os olhos mais uma vez, Shiro franziu a testa vendo o custo insano do MP. Devido ao fato de que ela estava fabricando a pistola de mana pura, é preciso mais MP para solidificar em uma forma adequada. Fei Ling, quanta mana somos capazes de extrair de nossos residentes? Shiro perguntou. Eu não sei, mas definitivamente acima de 50 milhões incluindo nossa força de combate. Embora se os usássemos também, não sei se eles podem proteger o reino ao seu potencial. Fei Ling respondeu entendendo que Shiro queria usar sua mana. Temos alguma coisa para armazenar essa mana se extraí-la? Se tivermos, vamos criar uma doação pública sob o pretexto de doar um pouco de mana para ajudar a salvar o reino. Shiro ordenou. Esta situação em si parecia divertida já que Shiro queria ver se ela poderia realmente completar a missão usando um método pouco ortodoxo. Primeiro, ela precisava de algumas partes importantes para isso. Um reator, uma iniciador, um compressor, um controle e o revestimento. O reator deve ser altamente reativo e ela precisava de um compressor para condensar a energia. Tendo um projeto geral em sua mente, Shiro começou a se concentrar no fabricador. De dentro para fora, a primeira parte é o núcleo. Uma esfera oca de material reativo, seguida pelo compressor explosivo. Dentro da esfera oca eu também preciso adicionar outro distribuidor para obter a reação necessária do núcleo. Fora do núcleo, preciso de mais compressores antes de finalmente terminar com o receptor, o que ajudará a detonar tudo isso. Shiro pensou ao fechar os olhos. O fabricador brilhou com uma luz prateada antes de gravar o projeto com sucesso. Shiro sorriu vendo isso. Ela não precisava de um exército, não precisava de relações complicadas para sobreviver. Não se ela tivesse isso do lado dela como ponto de inflexão para esta guerra. Ela não vai ser a única a procurá-los, eles serão os únicos implorando-lhe para parar. Fabricação completa. Produto igual bomba atômica de pulso de mana com ativação remota. Custo de MP igual a 100 milhões. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel. Capítulo 24. Templo das Sombras, 3. Fabricação completa. Produto igual bomba atômica de pulso de mana com ativação remota. Custo de MP igual a 100 milhões. Dito isso, confiar nesta bomba não poderia resolver tudo. Com o custo insano de MP, o máximo que ela poderia fazer era apenas detoná-la uma vez. Formar uma relação com a Rainha do Fogo ainda seria aconselhável. No entanto, apenas uma bomba não é suficiente para convencê-los, ela também precisava de várias. O número mais ideal seria 2. Com 2, eles teriam o pensamento mental de que ela pode ter outro. Com esse pensamento implantado, eles não podem arriscar, assim, concedendo-lhe uma vantagem natural sobre as relações. O primeiro passo é enviar uma mensagem para a Rainha do Fogo. Peça uma operação conjunta, pois o Rei do Trovão é a maior ameaça. Sugiro a ela que eu tenho algo para mostrar o meu poder e ela sofreria as consequências se rejeitar. Shiro pensou. Mas vai ser um desperdício para não fazer o máximo no meu tempo aqui. Ela murmurou. Ser colocada em uma situação como esta poderia dar-lhe mais oportunidades. Artes marciais, teorias tecnológicas, manipulação de mana e o mais importante, habilidades para sua magia de gelo. Desde que ela estava focada na nanomancer em sua vida passada, ela não tinha experiência com magia de gelo fora do nível rudimentar. Embora ela tivesse teorias extremas para alcançar a essência do gelo para começar a queimar, isso estava longe da linha que não ajudaria por enquanto. Seu arsenal atual com o gelo era muito simples, um campo que o torna eficiente, lanças, pilares e tal. Ela estava apenas jogando gelo nas pessoas em vez de usá-lo com as melhores habilidades. Andando pelo castelo, Shiro tentou procurar Fei Ling, mas parou quando percebeu um fato importante. Ela estava perdida. Merda! Era tudo que ela podia murmurar percebendo isso. Reunindo mana, Shiro queria usar gelo, mas percebeu que sua mana era a do atributo sombra. Se esse é o caso, então isso pode funcionar. Ela murmurou quando uma névoa roxa escura começou a cercá-la. Caminhando em direção à parede, seu corpo começou a fluir para as lacunas e avançou em direção à sala do trono. Vendo a besta do vazio ainda lá, ela suspirou em alívio. Besta do vazio, você pode ir chamar Fei Ling para mim? Shiro disse, não tenho certeza se a besta poderia entendê-la. Felizmente, ele fez um acenou com a cabeça e começou a sair. Sentado ao trono, Shiro começou a planejar seu curso de ação. Estágio 1. Reúna a mana necessária para a bomba atômica de pulso de mana.
Estágio 2. Envie um mensageiro para formar relações com a Rainha do Fogo. Estágio 3. Detone a bomba no exército do Rei do Trovão para enfraquecê-los. Este era o plano de ação dela em poucas palavras. Entre cada etapa, ela precisaria trabalhar duro para torná-lo um sucesso. Você me chamou Majestade? Fei Ling disse ao se curvar. Eu preciso de sua ajuda com uma tarefa. Preciso mandar uma mensagem à Rainha do Fogo sobre um tratado amigável. Além disso, quero que me ajude a reunir livros sobre o uso de magia do gelo, artes marciais e teorias tecnológicas. Shiro disse no que Fei Ling acenou com a cabeça. Em que ordem você deseja que eu cumpra essas tarefas? Ajude-me a reunir os livros primeiro e as doações públicas. Depois disso, você pode enviar a mensagem para ela. Shiro disse e Fei Ling acenou com a cabeça. Sentada no trono, Shiro se sentiu um pouco ociosa. Ela só estava esperando os trabalhos serem feitos e não estava participando dos trabalhos em si. Talvez eu devesse aprender algumas artes marciais para melhorar meu combate corpo a corpo. Shiro murmurou já que este tempo livre deu-lhe um momento para pensar para si mesma. Fechando os olhos, ela decidiu contar as vezes que viu o herói e seus membros do grupo lutarem. Seu uso de recuo, seu uso de mudança de ímpeto, o centro de gravidade, instintos de batalha e finalmente mudança de força. Cada um deles pode ajudar uma pessoa dramaticamente se agora o dominasse agora apenas um pouco. Lembrando-se de uma rotina que o lutador de seu grupo fez uma vez, Shiro saiu do trono e se agachou. Em movimentos lentos e constantes, ela levantou o braço esquerdo até a altura da cabeça e o braço direito na frente para o ataque. Tranque as articulações antes do ataque, armazene a força cinética. Como uma arma, martele a força de uma só vez. Shiro pensou quando ela lentamente puxou seu braço direito para trás, movendo-se para uma posição com um forte centro de gravidade. Shiro respirou fundo enquanto sua íris se estreitava. Socando para frente, Shiro usou um pouco de força demais enquanto o ímpeto levou seu corpo com ele um pouco. Ela franziu a testa antes de olhar para as mãos. Meu corpo não é adequado para combate de força. Preciso de um estilo de arte marcial contra a força. De preferência um a ver com flexibilidade. Ela pensou. Seu combate atual não incluía nenhum estilo, pois ela mal conseguia mudar seu ímpeto. Sua vantagem natural seria sua aceleração instantânea. A capacidade de ir da velocidade zero para a velocidade máxima em uma única rajada curta. Embora ela não pudesse usar a habilidade ao máximo devido ao novo corpo, ela ainda se lembrava da sensação, portanto facilitando para ela. No tempo de sua reflexão, Fei Ling voltou com uma pilha de documentos. Minha Majestade, aqui estão os livros que você pediu. Encontrei todos os livros sobre magia de gelo, teorias tecnológicas e os manuais de artes marciais mais adequados para você. Fei Ling disse ao colocar os livros no chão. Obrigado. Shiro sorriu. Foi apenas uma tarefa simples. A carta e o falcão estão prontos. Você pode escrever os detalhes e enviá-la a qualquer momento que você quiser. Shiro acenou com a cabeça enquanto ela pegava os livros de magia de gelo. Vendo o conteúdo, ela sorriu amargamente já que o livro estava um borrão. Claro que não será tão fácil. Shiro pensou que ela tinha outra maneira de conseguir o que queria. Fei Ling, que artes marciais você usa? Shiro perguntou. Eu uso as artes fantasmas do estilo Yin. Explique o estilo para mim. Estou bastante interessada. Shiro disse no Fei Ling e acenou com a cabeça. As artes fantasmas do estilo Yin são um conjunto de artes marciais projetadas para mulheres. Requer excelente flexibilidade e contra-julgamento. O foco principal é não ser atingido como um fantasma enquanto acertam um choque em seus corpos. Quando somos atingidos, redirecionamos a força em forma de impulso e contra-atacamos nossos inimigos. No entanto, essa é a falha de segurança das artes fantasmas do estilo Yin. Devemos tentar não ser atingidos se isso for possível. Os usuários deste estilo são como um fantasma. Silencioso, mas poderoso sem forma, ainda corpóreo. Fei Ling respondeu. Você acha que meu corpo se adequa a esse tipo de artes marciais? Shiro perguntou com interesse. Minha Majestade é uma maga, portanto, eu não sei dizer. Mas acredito que com bastante esforço pode-se aprender qualquer coisa, mesmo que seja apenas o rudimentar. Fei Ling respondeu honestamente. Muito bem. Já que esse é o caso, por que você não me mostra todas as artes fantasmas do estilo Yin? Shiro sorriu. Sua memória era incrível, então ela acredita que pode se lembrar desse estilo mesmo quando ela sai. Como Lirica já havia declarado anteriormente, aproveite o que puder, enquanto puder. Fei Ling acenou com a cabeça quando ela se afastou e caminhou para o centro do salão. As artes fantasmas giram em torno de 5 conceitos principais.
Primeiro fantasma, fantasma ilusório. Segundo fantasma, fantasma da velocidade. Terceiro fantasma, fantasma do contrapeso. Quarto fantasma, fantasma do banquete interno. Quinto fantasma, fantasma ladrão de alma. Fei Ling disse e Shiro acenou com a cabeça, gravando isso em seu banco de dados. O fantasma ilusório se aproveita de pontos cegos e desorientação. Você é uma miragem, tão perto porém tão longe. Mudando a perna um pouco, Fei Ling levantou os braços enquanto se movia em um movimento fluido. Antes de Shiro perceber, Fei Ling já estava na frente dela. Enganar os olhos, enganar a mente. Atacar a fraqueza. Segundo fantasma. Fantasma da velocidade. Um conjunto de jogo de pés que se concentra no uso mínimo para o ganho máximo. A contração constante e o relaxamento de seus músculos. Num piscar de olhos, Fei Ling já estava do outro lado do salão. Terceiro fantasma. Fantasma do contrapeso. Esta forma se concentra na arte do redirecionamento, pois usamos principalmente as pernas para contra-atacar. Quarto fantasma. Fantasma do banquete interno. Focamos nossos ataques na forma de uma agulha para danificar a fraqueza do corpo, sendo a casca exterior dura. Quinto fantasma. Fantasma ladrão de alma. Ataque puro sem defesa. Vá para a matança e nada menos. Vendo-a demonstrar cada um dos movimentos, Shiro fez questão de gravar tudo. Algumas horas se passaram em um flash enquanto Fei Ling foi paciente o suficiente para ensiná-la todos os movimentos. Fechando os olhos, Shiro absorveu o conhecimento enquanto pensava em combinar alguns movimentos com seu arsenal atual. Fei Ling, vamos ter um pouco de luta. Shiro disse no que Fei Ling não entendeu. Minha Majestade, você pode me sobrecarregar facilmente. Por que há uma necessidade de uma luta? Porque eu quero testar o que eu aprendi. A voz de Shiro soou por trás de Fei Ling enquanto ela tremia. Sua guarda foi abaixada por um momento e Shiro já tinha conseguido ficar atrás dela usando o fantasma ilusório na forma mais básica. Como você deseja, Minha Majestade? Fei Ling respondeu quando elas se separaram. Eles não entraram em nenhuma posição, pois não havia posições básicas para as artes fantasmas. Elas tiveram que ser flexível e se adaptar às mudanças. De nenhuma posição a todas as posições. Eles não devem se ater a nada como a forma de um fantasma, mudando sempre. Primeiro fantasma, fantasma ilusório. Seu corpo desapareceu por um momento antes de reaparecer na frente uma da outra. Fei Ling foi capaz de ficar continuamente atrás de Shiro fazendo-a franzir a testa. Segundo fantasma, fantasma da velocidade. Batendo levemente no chão, Shiro chegou no teto antes de se mover em direção a Fei Ling. Ela casualmente pisou de lado enquanto ela inclinou a perna em direção a Shiro. Terceiro fantasma, fantasma do contrapeso. Torcendo seu corpo, Shiro chutou de forma semelhante e redirecionou o chute de Fei Ling. Crack! Fei Ling ficou surpresa porque nunca acreditou que alguém poderia aprender um conjunto de artes marciais tão bem em poucas horas. Embora um pouco no nível rudimentar, não foi o menos impressionante para ela. Quarto fantasma, fantasma do banquete interno. Shiro estreitou os olhos enquanto ela balançava a perna direita como um ponto central antes de bater para baixo com a perna esquerda. Fei Ling sorriu um pouco antes de recuar pouco antes do chute acertar. A única desvantagem para Shiro seria sua falta de alcance. Sua área de influência era bastante curta, pois ela tinha que se aproximar e pessoalmente para aproveitar ao máximo suas habilidades. Mesmo que Fei Ling tenha se esquivado de seu chute, Shiro não se importou, pois ela poderia transacionar para outro ataque. Transformando o chute em um pisão, Shiro engatilhou o cotovelo enquanto a força se reunia em seus braços. Socando para frente, Fei Ling se esquivou no punho e quase atravessou por ele como um fantasma. Batendo no cotovelo interno de Shiro e empurrando o punho, Fei Ling redirecionou a força. TSK. Shiro clicou sua língua enquanto ela girava em seu pé e aumentou seu ímpeto para chutar em direção à cabeça. Fei Ling manteve sua compostura enquanto ela se agachava e se protegia apenas com o braço direito. Colocando o pé esquerdo atrás do joelho de Shiro, ela gentilmente chutou o torso de Shiro forçando seu ataque para longe. Girando para trás, Shiro criou alguma distância com um sorriso em seu rosto. Esta era a arte marcial que ela queria. Ele se encaixa com seu estilo de luta, também devido aos altos requisitos para controle corporal e flexibilidade. Minha Majestade, você é um gênio por entender o rudimentar das artes fantasmas do estilo Yi em pouco tempo. No entanto, tenha em mente a fraqueza das artes fantasmas. Nosso alcance, defesa e as opções de ataque geral.
As artes fantasmas são usadas principalmente para contrapor, portanto, a menos que a iniciativa seja do inimigo, nosso poder exposto é reduzido em muito. Fei Ling disse com um arco. Você é capaz de escrever uma página rápida sobre a arte fantasma? Shiro perguntou. Na verdade, eu posso. Fei Ling acenou com a cabeça e pegou um pedaço de papel antes de começar a escrever as artes fantasmas. Só uma página vai servir. Shiro lembrou já que queria ver se podia ver o conteúdo. Olhando para a escrita borrada, Shiro só poderia suspirar, pois isso significava que ela terá que desenvolver sua proficiência nas artes fantasmas mais tarde. Esqueça isso. Vou enviar a carta para a Rainha do Fogo. Shiro disse ao se sentar no trono e cruzar as pernas. Escrevendo a carta, ela deu a Fei Ling para ser enviada. Tempo restante até o exército cercar o reino em 3 dias?